Olá pessoal, tudo bom? O assunto de hoje eu vou estar falando com um tema que a gente às vezes só vale o que tem. Mas antes, de falar sobre esse assunto, gostaria que você, que não ainda se inscreveu no canal, inscreva no canal, deixa o seu likezinho aí, e ative o sino para receber as notificações. Na verdade, isso já virou um ditado, não é verdade? As pessoas sempre costumam dizer, a gente só vale o que tem. Por que que as pessoas dizem isso? E quando dizem isso? É que às vezes a pessoa, a gente, chega em um lugar, e aí às vezes você vê a pessoa chegar assim com uma aparência humilde e aquela pessoa tem a impressão de que aquela pessoa é uma pessoa que não tem uma boa condições financeira, entende? Então ela é tratada de qualquer maneira. Mas quando chega alguém assim, no estabelecimento ou no órgão público, em algo, numa instituição ou num lugar público, seja lá onde for, e aí percebe que aquela pessoa que está chegando ali, ela tem umas condições financeiras melhor, bem vestida, Então o tratamento é outro, é ou não é? É assim. Às vezes também quando a pessoa, ela às vezes não é rica, não tem uma condições financeiras boa, mas ela tem um cargo público, Ela tem um cargo público. Então o que acontece? Aí o modo daquela pessoa ser tratada é diferente, daquela pessoa que não tem nada, na verdade. Vamos falar logo direto assim, sem rodeio, Aquela pessoa que não tem nada, não tem condições financeiras, não tem um bom emprego, não tem um cargo público. Então as pessoas tratam aquelas pessoas como se fosse, sabe? Como se fosse ninguém. E sempre as pessoas costumam dizer que se a pessoa ela tiver R$ 1, ela só vale R$ 1. Se ela tiver R$ 10, ela vale R$ 10. Se ela tiver R$ 100, ela vale R$ 100. Se ela tiver R$ 1.000, ela vale R$ 1.000. Claro que não é todo mundo, que é assim. Nós sabemos que tem pessoas que são humanas, pessoas que amam o que faz. Então trata, atende todo mundo de igual modo, mas na maioria das vezes não é assim. As pessoas elas são tratadas, ou atendidas, seja lá como for, pelo que ela é, entende? Pelo que ela é. Nos Estados Unidos, não fui lá ainda, mas estava fazendo algumas pesquisas, e lendo alguma biografia de um brasileiro que agora ela mora lá nos Estados Unidos, Então, nos Estados Unidos é diferente, As pessoas são tratadas todas de igual modo. Então, o que acontece? Diz que se tiver uma blitz, e um policial ele passar naquela blitz com o seu carro atrasado, o carro é apreendido. Se um juiz passar
naquela blitz, o seu carro também será apreendido. Se um advogado passar ali naquela blitz, o seu carro é apreendido se não tiver em dias, né? E não tiver legal. E se passar uma pessoa simples, sem nenhum cargo público, que normalmente só tem aquele carro, não tem nenhuma influência pública, nenhuma posição assim social, sabe? E para a sociedade, aquela pessoa também passando ali, o seu carro é apreendido. E ela não reclama, sabe por quê? Porque ela sabe que lá a justiça é feita, todos são julgados de igual modo. É diferente no Brasil, nós sabemos que a realidade aqui é outra no Brasil. Nós sabemos que não é assim, que é o contrário do que eu falei aqui, é o contrário dos Estados Unidos. Não era para ser assim, não era para ser assim. O Brasil sempre costuma dizer que só haverá um avanço, uma melhora, quando a justiça aqui, quando a lei realmente ela for cumprida. Porque a indignação das pessoas, dos muitos brasileiros, das pessoas simples, humildes, a população em si, né, que elas ficam indignadas com muitas coisas, é com a injustiça, com a impunidade. Como? Que às vezes a lei ela só funciona funciona a favor, né, dos mais favorecidos e funciona menos para os menos favorecidos, né? Sempre no Brasil tem aquele jeitinho brasileiro. Então, quando realmente as leis, a Constituição brasileira, ela for cumprida, obedecida à risca, haverá um grande avanço, uma grande mudança no Brasil. Então, quando o pobre, o simples, o humilde, a lei for aplicada tanto aos pobres, aos humildes, aos menos favorecidos, quanto aos favorecidos, seja lá para juiz, advogado, né, ou quem tem um cargo público, seja lá quem for aplicada de igual modo, então aqueles mais humildes, mais simples, não vão se sentirem injustiçados. Esse é o problema que muitas pessoas no país, elas questionam. Elas questionam é porque, muitas das vezes, a lei funciona para ela, para aquela pessoa, mas quando é para funcionar contra os favorecidos, a impunição, a injustiça, entende? Então, quando nós conseguirmos mudar isso, nós vamos ver que nós vamos ter um grande avanço. Quando começar a justiça foi feita, se a lei é para ser aplicada, é para todos de igual modo. Não importa se a pessoa ela tem um cargo público, se ela o cargo dela, a função privada, né? Ou se ela não tem um cargo nenhum, se ela não tem o emprego, a lei é para ser aplicada. Então, quando isso acontecer, as pessoas, elas, quando serem punidas, cobradas, quando infringir a lei, então o que acontece? Elas não vão se sentir injustiçadas. Então esse é o problema do nosso país, que as pessoas questionam e reclamam da situação. Então é isso. Aí as pessoas usam o termo, aquele ditado que é verdadeiramente, né, em alguns casos, que diz assim, a gente só vale o que tem. A gente só vale o que tem. Né? E ainda vão lá e afirma. Se tiver R$1, só vale R$1. Se tiver 10, só vale R$10. Se tiver R$100, só vale R$100. Se tiver R$1.000, só vale R$1.000.
entendeu? Então até um ditado, as pessoas elas já criaram um ditado em consequência da injustiça e da impunidade. Então depende de cada um de nós, né, para mudar inverter esse quadro aí, fazendo a lei ser cumprida para todos.